Faz aquilo que vem de dentro de você, aquilo que teu coração mandar. Se você fizer com muito amor e muita vontade de fazer certo, eu tenho certeza absoluta que o sucesso será garantido. Minha vida no ensino médio, no colégio, ela foi híbrida. Por que a minha vida no ensino médio ela foi híbrida, Primeiro, como garoto, o sonho de qualquer garoto era ser jogador de futebol, na minha geração. Então a gente jogava bola o dia inteiro, pensando que um dia a gente fosse poder ser um Neymar da vida, Só que conforme o tempo foi passando, e de tanto minha mãe martelando no meu ouvido, no ouvido do meu irmão, de que se a gente não estudasse, a gente não seria ninguém na vida, eu fui percebendo que o tempo estava passando e eu não iria conseguir ser um jogador de futebol de excelência, E que a única forma de eu conseguir algo na minha vida seria estudando. Mas isso não aconteceu logo no primeiro ano do ensino médio, Então, eu era um aluno muito rebelde no ensino médio. No primeiro e no segundo ano do ensino médio, eu corria muito atrás de uma bola. Educação física, não faltava uma aula, queria jogar bola o tempo inteiro e deixava os estudos para lá, E aí o que acabava acontecendo? As minhas notas eram péssimas, mas eu era sempre o cara escolhido para estar no time de futebol da escola, Porém, com essa consciência, o sininho bateu, E aí eu comecei a correr atrás, comecei a estudar. Já no segundo bimestre do segundo ano do ensino médio, os professores começaram a acreditar que eu estava colando, Porque, caramba, como é que pode? De 8 para 80. Como é que esse aluno, que era um aluno muito ruim, muito indisciplinado, não queria muita coisa com os estudos, começou a tirar notas boas? Então, nas provas era muito engraçado, porque eles me trocavam de lugar, Mas a minha nota era boa, começou a ficar boa, porque eu comecei a me dedicar e tomar gosto por aquilo ali, entende? Meu ano de vestibulando foi um ano bem sofrido, Por quê? Eu fiz um curso técnico no ensino médio, eu fiz curso técnico em Química. Então, as matérias que a gente estudava muito era Química, Física e Matemática. Já a matéria de Humanas não era tão aprofundada. Consequentemente, eu tinha uma defasagem muito grande na parte de Humanas, e por ter essa defasagem muito grande na parte de Humanas, a primeira vez que eu prestei o vestibular, que foi no meu término do ensino médio, eu não fui bem, eu não passei. Aí eu procurei fazer o que a galera da época fazia, que era um cursinho pré-vestibular, E eu fui fazer o cursinho Baiense em Madureira. Fazendo o cursinho Baiense em Madureira, eu comecei a pegar cada vez mais gosto pelos estudos, porque eu tive professores excelentes, professores que me motivavam a estudar, e eu acabei me empolgando para correr atrás do meu objetivo, do meu sonho. E foi ali que eu descobri que eu queria fazer algo em relação à educação. Eu comecei a olhar para os meus professores e comecei a tê-los como ídolos mesmo, Caramba, esse cara arrebenta, ele explica muito e tal. Mas teve um professor que me encantou, que foi o professor de Química, chamado professor Éder. Ele hoje é professor do Pedro II, é meu amigo, a gente já escreveu até uma apostila juntos, E ele foi a minha inspiração. Quando eu crescesse, eu queria ser igual a ele, Eu queria fazer Química para dar aula de Química e conseguir, com a didática que ele tinha, eu queria ter aquela didática para conseguir ajudar os outros vestibulandos, como eu era na época, a conquistarem a sua vaga na tão sonhada carreira, na tão sonhada universidade. Como Madureira, aqui no Rio de Janeiro, é um bairro que não é um bairro da classe alta, é um bairro da classe média, o nosso sonho, obviamente, seria passar para uma universidade pública, porque a gente não teria condições de pagar uma universidade particular. Então, a gente batalhou, lutou pra caramba, e minha inspiração foi o professor Éder, Foi ele que me inspirou para fazer Química. E depois dessa escolha, eu comecei a fazer a faculdade pensando sempre no final dela, para que eu pudesse entrar na universidade e começar a dar aula com excelência, aula de Química com excelência. E aí, o mesmo baiense do qual me abraçou quando eu fui aluno, ele também me acolheu quando eu comecei a minha carreira de professor, Por quê?
no ano de 1996, exatamente esse ano, eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a me dedicar bastante na resolução das questões vestibulares anteriores, e uma professora de matemática, imagina você, uma professora de matemática sofreu um acidente de moto num colégio que meu primo dava aula, né? E o meu primo perguntou se eu não queria entrar no lugar dela. Mas, pô, como assim? Se eu tô fazendo química, quero dar aula de química, você tá me chamando para dar aula de matemática? Aí ele, você não consegue dar aula de matemática à noite? Eu falei, pô, consigo sim. E aí eu fui dar aula de matemática e ali eu me encantei, né? A primeira aula que eu dei, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer pra minha vida, mas eu não quero fazer isso na matemática, eu quero fazer isso na química. E Deus jogou tanto a meu favor que a professora ficou 6 meses afastada, eu levei até o final do ano, e eu iria sair da escola, quando o professor de química pediu demissão. E quando ele pede demissão, o diretor da escola me contrata aí sim para minha área. E aí começou a fluir, mas eu era o iniciante, estava começando a dar aula de química. E no próprio Baense, quando eu fui assistir, fui lá para pegar uma vaga de monitoria no Baense, um professor chamado Gustavo Fernandes, fundador do Colégio de Curso Intelectos, mais novo que eu, já era professor da turma. E ele me abraçou, falou, Luiz, você vai fazer o seguinte, você vai assistir todas as minhas aulas, você vai anotar tudo, e quando você for começar a dar aula na monitoria, você me imita. E depois você vai pegando o seu jeito, e ao pegar o seu jeito, você vai embora, vai arrebentar dando aula. Foi exatamente isso aí que aconteceu. Eu comecei a imitar o Gustavo, né? E aí a coisa foi fluindo aos pouquinhos e ele foi o meu mentor, né? O que me ensinou realmente a dar aula. Eu só tenho a agradecer aí a esses professores. Escolher o magistério foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida depois de escolher a minha esposa para casar, né? Então, assim, ao escolher o magistério, eu fazia aquilo ali por amor. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei no Baense, que é um curso de massa aqui no Rio de Janeiro, para dar aula, eu comecei a dar aula para 140 alunos na sala de aula no microfone. Eu dei a aula, quando eu saí da aula, eu entrei no ônibus e comecei a chorar. Mas chorar de emoção, chorar de alegria, porque eu tinha realizado um sonho, né? E assim, aquilo tocou meu coração e no final do mês o dono da escola até me pagava para eu dar aula. Eu falei, como assim? Eu faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu gosto e ainda ganho dinheiro por isso. Eu acho que isso é o que contribuiu para que tudo pudesse fluir da forma como vem fluindo na minha vida, né? Em primeiro lugar, eu penso em ser feliz naquilo que eu estou fazendo. Ontem eu tinha 20 anos, foi quando eu comecei. Hoje eu tenho 41, ou seja, passou muito rápido. Mas só passou rápido porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo a química, eu amo estar dentro da sala de aula, adoro esse contato com os alunos. O ProEnem abriu as portas para mim no mundo online. Eu nunca tinha dado aula online na minha vida. Eu nunca tinha dado aula para uma câmera onde eu atingisse mais de 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Foi um período inicial de adaptação muito complicado para mim, a quebra de um paradigma, mas que graças ao ProEnem, graças à oportunidade que o ProEnem me deu, né, eu hoje consigo falar com a câmera e o pior, a câmera me responde, né? Os alunos estão ali assistindo aula, a gente troca ideia, né, com a TVzinha lá aparecendo as perguntas, eu podendo conversar com o meu aluno, e esse carinho, ele é muito bom, né? Além do ProEnem estar propagando o nosso nome a nível Brasil. Então isso é uma gratidão que eu tenho ao ProEnem pro resto da minha vida, né? E espero estar aí por muito tempo. Até fazendo a faculdade de Direito, né? Eu estou fazendo a faculdade de Direito hoje, mas meu objetivo é continuar dando aula de Química e um dia, quem sabe, poder dar aula de Direito também. A minha vida é ser professor, né? Então, eu estou fazendo a faculdade de Direito para ser professor de Direito também. Além de Química, eu pretendo no futuro dar aula de Direito. Então, assim, qual é a dica que eu, por ser mais velho e só por esse motivo, né, poderia estar dando para todos os vestibulandos, todos os alunos desse Brasil que estão nessa luta aí de conseguir uma vaga na universidade? Qual é a dica que o amigo aqui pode dar para essa galera? É o seguinte, galera, primeira coisa, faz aquilo que vem de dentro de você, aquilo que teu coração mandar, né?
e a gente não sabe quando o teu coração vai mandar. Ele pode mandar hoje, no momento em que você está vendo esse bate-papo aqui com um amigo. Ele pode falar com você daqui a 3 meses. Ele já pode ter falado com você há muito tempo atrás, não importa. Ele vai te dar dicas. O que vem de dentro de você, a tua alma, é que vai informar aquilo que você tem que fazer. Mas uma coisa é certa. O que você fizer, você tem que fazer com muito amor, com muita vontade de fazer certo. Se você fizer com muito amor e muita vontade de fazer certo, eu tenho certeza absoluta que o sucesso será garantido. Mas Luiz, se eu começar uma faculdade e não gostar, eu posso trocar? Caramba, pode. Não há tempo para que você inicie uma faculdade e termine uma faculdade. Aliás, você, se quiser, estuda a vida inteira. O professor Luiz Cláudio, por exemplo, adora estudar, ama estudar. E lembra, no início da minha história, eu detestava estudar. Eu comecei a gostar de estudar com hábito. E aí, eu estudei química, depois eu fiz pós-graduação em administração escolar, depois eu estudei e fiz pós-graduação em administração empresarial e hoje eu faço direito. Já estamos no finalzinho da faculdade aí, na formatura de direito, mas uma coisa é certa, eu só faço aquilo que me faz feliz, o que vem de dentro de mim. O momento agora é de eu estar focado no direito e focado nas minhas aulas de química. Mas a qualquer momento que eu quiser, eu posso trocar. Não existe aquilo, a carreira é para a vida inteira. Não, a vida inteira é aquilo que te faz feliz. O que tiver feliz é o que você tem que buscar para fazer. E lembre-se, quando você começar a fazer uma coisa, faça o melhor que você pode fazer. Não é para você ser melhor do que ninguém, é o melhor do que você pode fazer. Se você está estudando, estuda dando o seu melhor. Se você está trabalhando, trabalha dando o seu melhor. Sempre busque fazer as coisas que vai te fazer feliz e, obviamente, causar um bem para as pessoas que estão à sua volta com o trabalho que você está desenvolvendo naquele momento. Tranquilo? Beleza, galera? Um grande beijo para vocês. Foi ótimo estar aqui com esse bate-papo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.